Vamos ler Gênesis, capítulo 22, de 6 a 8. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Capítulo 12, Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco, tome assento. Quero falar neste seminário, hoje sendo a última deste ano, seminário Dúvidas e Polêmicas. O que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz, porque ela diz. Então, algumas questões sobre dúvidas, algumas questões sobre, às vezes, somente sobre polêmicas, outras sobre dúvidas e polêmicas. Mas vamos falar sobre algo nesta noite, sobre a vida cristã e o sacrifício de cada um. Muitos estão falando nesses dias que nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício de uma vez por todas. E esta afirmação, que tem sido abraçada por muitos, Deus abençoe Isaías Nascimento, Thaís Silva, desde Ituiutaba, um abraço para vocês. Muitas pessoas estão deixando o sacrifício por causa desse tipo de informação. Não, Jesus já fez o sacrifício de uma vez por todas, e usa o texto bíblico. Só que o sacrifício de Jesus foi para salvação. E aí, com respeito à salvação, nós não precisamos fazer nada, ela já foi conquistada. Com respeito à salvação. Quando eu recebo a salvação, eu a recebo por confissão. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E arrependido dos meus pecados, arrependido de ser como eu fui, e agora reconhecendo que Ele na cruz morreu por meus pecados, o confesso. E a Bíblia diz que nesse momento eu sou salvo. Agora, a manutenção da salvação é sacrificial. E aí vem as regras para que eu esteja e permaneça em Cristo. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço, ele é tomado por esforço. Aquela palavra ali no original é de maneira abrupta. Alguém toma, tem que ter esforço para ter o reino de Deus. A Bíblia diz que para que eu sirva Jesus de verdade e siga Ele, porque se eu quero chegar no céu, eu tenho que seguir Jesus, porque Ele foi para o céu. E aí Ele vai dizer:
que a gente muito fala aqui. Vocês querem me seguir? Se alguém quiser vir após mim, ao sacrifício. Porque negar a si mesmo é um sacrifício muito grande. Tem hora que dá vontade de soltar o pau da barraca e... Sim ou não? Mas aí você tem que negar a si mesmo e se segurar. E isso é sacrifício e dói muito. Então, como que eu posso afirmar que Jesus uma vez sacrificou, eu não preciso mais sacrificar por coisa alguma? Jejuar é sacrifício. Ou não é? A Bíblia diz que nós temos que ofertar ao Senhor sacrifícios de louvor. Nós somos pedras agora vivas e devemos ofertar ao Senhor sacrifício de louvor. E sacrifício de lábios puros. Então, qual é o sacrifício? Cantar ou purificar os lábios? Então, não é todo mundo que canta que está sacrificando, mas tem que ter os lábios puros. A Bíblia diz por diversas vezes no Antigo Testamento que Deus não se agrada de sacrifícios de tolos. E que quando, é interessante, né, observar a aparente contradição, né? Quando Davi pecou, Davi disse, o Senhor não agrada de sacrifício. Mas quem que instituiu o sacrifício? Não foi o próprio Deus? Espera aí, Deus agrada ou não? Qual que é a resposta do crente inteligente? Depende. Deus agrada do sacrifício de uma pessoa obediente. Agora, se ele não acha obediência, nem o sacrifício ele agrada. É isso que a gente tem que entender. Deus mandou instituir as festas, sim ou não, do povo judeu. Estamos falando do judaísmo, Antigo Testamento. Foi Deus que instituiu as festas? Foi Ele que deu as regras para as festas? As datas para as festas? Sim ou não? E por que Ele agora, numa altura, Ele rejeita as festas? Porque para Deus Ele não quer saber de nenhuma alegria, se isso não for fruto de obediência a Ele. Se Deus quisesse alegria, no contrário de querer obediência, Ele teria recebido de Davi a oferta, quando ele veio para trazer a arca de volta para Jerusalém, e ele vem fazendo festa, oferecendo sacrifícios, não é? Oferecendo sacrifício, dançando, fazendo aquela festa toda, e de repente Uzá toca na arca, e Deus abre ruptura em Uzá, a morte no meio da festa. Por quê? Porque Deus não quer festa antes de obediência. Davi deveria trazer a arca de volta para Jerusalém, conforme as determinações de Deus. Então nós temos que entender que a vida cristã, irmãos, ela é uma vida de sacrifício. Negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir as pisadas de Jesus, tudo isso é dor, tudo isso é sacrifício. Então, esse final de ano, que seja um final de ano para nós refletirmos se a nossa vida para Deus está sendo uma vida de sacrifício. E esse sacrifício que Deus fala no Novo Testamento, não é o sacrifício de animais, não é o sacrifício de caminhadas, de fazer isso, não, é o sacrifício da obediência. Por isso que Paulo vai dizer, usando a figura do holocausto, ele vai dizer, olha, que eu rogo a vocês encarecidamente, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente podia conjecturar muita coisa se terminasse aqui, mas não termina. O versículo 2 diz, e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aí é interessante o contexto, porque Paulo vai falar do meu sacrifício pelo outro. E aí que está, por causa do outro, o sacrifício fica muito mais doloroso. Um dos sacrifícios, se bater numa face, é ou não é um sacrifício? E é de obediência, porque é melhor para Deus, é melhor para o servo, para a serva, o dano, do que o nome dele ser desonrado. Então, vamos entender um pouco isso quando nós olharmos pela leitura que fizemos. O Isaac, no Gênesis 22, pergunta: ô meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o holocausto, que era o sacrifício de oferta inteira? Ou seja, Isaac viu que estava tendo uma preparação para um sacrifício, mas ele admirou porque não tinha o animal do sacrifício, ele não sabia que ele mesmo era o sacrifício. E muitas pessoas no Novo Testamento não estão sabendo disso. Nós somos o sacrifício. Nós somos o sacrifício. Nós é que devemos nos levar, conforme Paulo no capítulo 12, nós é que devemos nos levar ao altar. Isaac teve Abraão para levá-lo ao altar. Chegou no altar, amarrou Isaac e tudo mais. Nós não temos Abraão, mas nós temos o Espírito Santo que nos quer levar para o altar do sacrifício. Hoje nós somos os ágnos de Deus. Nós somos aqueles que estão reservados para Deus para qualquer momento ser dado até para morrer por Ele. Por isso, tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é sinônimo de quê? De morte. Porque todos que na época de Jesus tomavam a cruz, é porque tem o destino da morte. E Jesus falou assim, pega a cruz e decida morrer por esse evangelho, por esse Senhor, por esta forma de conduta de vida. Então, meus irmãos, eu escrevi algumas coisas, aliás, não foram escritas hoje, mas eu repostei algumas coisas. Por exemplo, o último banner que eu postei aqui, repostei, no Facebook, está assim: onde está o seu sacrifício? É a pergunta. Muitos têm dito: Deus se esqueceu de mim. Por que Deus não fala comigo mais? Acho que Deus não me ama. Vou deixar a igreja, ninguém se preocupa comigo, etc. Mas quando ouve as perguntas: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de jejum? Você tem amado os seus inimigos como Jesus ensinou? Tem perseverado na santidade como Jesus ensinou? Tem aprendido que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Tem sido fiel nos cultos de sua igreja? Vai em todos? Amas a Jesus sobre todas as coisas e etc. As respostas destas pessoas geralmente são: não tenho tempo, não consigo orar e jejuar. Quem é que não mente? Não sou fanático. Deus sabe que sou fraco. E aí vem a pergunta: onde está o seu sacrifício? Nós queremos viver uma vida que não precisamos fazer nada. E se Deus não fizer, por que Deus se esqueceu de mim? A vida do cristão é uma vida de sacrifício. Você escutou?
A vida do cristão é uma vida de sacrifício, negar a si mesmo. Quando é que Paulo completou a sua vida de sacrifício? Quando ele diz, já não vivo eu. Esse é o sacrifício de mim mesmo, para viver para aquele que por mim morreu, o sacrifício maior. Segundo aos Coríntios 5,15, DCM, diz alguma coisa muito interessante a respeito disso também. Mas eu postei também outro banner, série Reflexão. Se você somente faz aquilo que sente em fazer, onde está o negar a si mesmo? Qual que é a frase? Se você faz somente aquilo que sente em fazer, onde está o negar a si mesmo? Se somente faz aquilo que não te faz sacrificar, o que é carregar a sua cruz a cada dia? Se você sai da igreja porque o irmão te feriu, onde está o perdão e o suportar uns aos outros? Cuidado, talvez a pedra ainda esteja na sua mão e a adúltera perdoada. Nós temos, irmãos, que olhar para a vida cristã e achar nela sacrifícios. Não vou na igreja hoje não, porque o meu dente está doendo. Mas vai com o dente doendo trabalhar. Tem sacrifício para o emprego, mas não tem sacrifício para a obra, para a igreja. Não vou na igreja hoje não, porque eu estou com problema. Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Se eu estou com problema, é hora de eu mostrar meu sacrifício. Ou você acha que a gente vem na igreja só quando não tem problema? Onde está o sacrifício? Não dá para ir na igreja hoje não, porque eu estou cansado. Mas acorda cansado e vai trabalhar. Nós sacrificamos para o mundo, sacrificamos para ganhar dinheiro, mas não sacrificamos para Jesus. Olha o que eu escrevi também, cheio de escrever muita coisa, né? Quando queremos Deus de verdade, qualquer coisa é motivo para ficarmos. Quando não, qualquer coisa é motivo para sairmos. Não tem nada a ver com a igreja e sistemas. Tem a ver com o coração e os seus desejos. Reflita sobre isto. Aí que está a questão. Irmãos, abra os olhos do entendimento. Estamos vivendo num tempo que o diabo se levantou contra a igreja mais que em qualquer outro tempo. Que o reinado do anticristo está de pé já. Só está faltando ele assumir o trono. Estamos vivendo num tempo que o esfriar do amor de quase todos é realidade. Estamos vivendo num tempo que a apostasia da fé é uma realidade mais que em qualquer outro tempo, que os homens estão pregando doutrinas de homens e demônios, é realidade, que as pessoas perderam o temor, o respeito com a coisa santa e sagrada. Nós estamos dentro desse tempo, e você, como está nesse tempo? Outro dia, recente, um presbítero pregador da Paraíba, pregava com eloquência, falava assim bem eloquente, foi preso em Pernambuco por ser um matador de aluguel. 10 crimes já descobriram. Eliminava os caras.
E quando pregava, o povo dava glória a Deus. Por que é que o povo dá glória a Deus? Porque não tem vida espiritual, discernimento espiritual, não está levantado a contento. Se chegar alguém aqui, não estou dizendo que a igreja aqui é melhor do que os outros. Se chegar alguém aqui e começar a revelar, o povo começa a dar glória a Deus, mesmo que seja uma revelação fajuta e mentirosa. É hora de voltarmos à vida de sacrifício. O sacrifício nos leva para o altar. No altar ninguém nos engana. No altar eu sou colocado para viver para Deus. A figura, mais uma vez falando, que Paulo usa, eu já falei isso várias vezes aqui, que Paulo usa quando fala para nós, roga encarecidamente para colocarmos o nosso corpo no altar, é a figura do holocausto, é a oferta total. Corpo, alma e espírito. É a oferta total. E quando no Antigo Testamento o holocausto era oferecido, ele era queimado. Só que era morto antes o animal e repartido. Agora aqui ele está dizendo, o sacrifício é vivo. É vivo. É andando, é falando, é sentindo que o meu corpo tem que estar no altar da adoração, no altar da santidade, no altar da comunhão, no altar da vida com Deus. Como deviam no Antigo Testamento ser as ofertas para o sacrifício? Deviam ser das primícias. Olha o que diz então a passagem, 2 Coríntios 5,15. E ele quem? Jesus. E ele morreu por todos, por toda a humanidade. Os calvinistas dizem que ele morreu por todos os salvos. Mas isso é uma agressão a Deus, ao texto e ao amor do Senhor. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é soberano, mas ele não trai as suas verdades. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais. Irmão, o que a gente mais está fazendo nesse tempo é viver para si. É do meu jeito, conforme a minha vontade. Eu vi um desabafo de uma pessoa dizendo, não deixa ninguém te enganar, eu leio a Bíblia, se não sei o que, esse leio a Bíblia, é tipo assim, eu já sei a verdade, ninguém precisa me ensinar, e se alguém falar algo que não concordo, eu saio e vou para outro lugar. Já pensou em discordar de Jesus? Você já pensou? Sim ou não? Ninguém pensa em discordar de Jesus, sim ou não? Mas vamos julgar Jesus? Por que Jesus deixou o tesoureiro roubar e ainda não mandou ele embora? Não tirou ele de lá? Irmão, nós não temos capacidade nenhuma de ficar julgando coisas. Então se encha do Espírito Santo, se levante para viver a palavra de Deus. E tenha misericórdia dos outros, assim como queres que o Senhor tenha misericórdia de você. Se tem alguém que está liderando, sendo eu, sendo o outro ali, a outra igreja lá, a outra, você que está pela internet, se está liderando para levar para o céu, lutando todo dia, para que nós estejamos prontos para o céu, já é o bastante. Porque se alguém vai tentar fazer isso, tem que ser segundo os padrões da palavra de Deus. Agora a gente tem diversas interpretações da palavra, né? O que não dizer dos calvinistas e os arminianos, né? Uma coisa absurda, irmão. Os camaradas falando, aqui nós temos aqui uma irmã querida, foi fazer uma faculdade lá com os calvinistas, e realmente é muito boa, mas quando chega esse assunto é muito ruim, né? Essa questão. Aí ficou sabendo que era daqui, falou, eu vou pegar no seu pé o ano todo para te transformar em calvinista. Por que não pegou no pé o ano todo para fazer uma pessoa cheia do Espírito Santo e que volta-se para Jesus em tudo? E aí começa a falar parecendo que
essa questão é uma coisa de odiar uns aos outros. Não interessa se você é calvinista, se é arminiano, nós temos que ser de Jesus. Calvino veio depois, Armínio veio depois, Pelágio veio depois, Agostinho veio depois. Irmãos, Jesus é antes de tudo, a palavra é antes de tudo, por favor. E aí tem uns camaradas que entram nas brigas, não adianta. Você já viu debates nas televisões, nos programas? Já viu? Cada um fica com o que pensa, e o povo fica com a dúvida. Sim ou não? Cada um fica com o que pensa na sua teologia e defende, e o povo fica com a dúvida. Afinal, é ou não é? Alguém chegou para mim e me perguntou, alguém que é calvinista, perguntou, pastor, eu ouvi o senhor pregando, falando sobre isso e tal, mas nós pregamos que uma vez salvo, não tem jeito de perder a salvação e tal, não sei o quê. O que o senhor me fala? E aí eu pensei, para não dar problema nem para um e nem para outro, eu olhei para ele, pedi de Deus sabedoria e disse, meu filho, você quer chegar no céu? Ele disse, quero, pastor, eu quero morar no céu, não quero. É por isso que eu estou perguntando, porque eu não quero arriscar minha salvação. Eu disse, então, ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Ao invés de ficar discutindo se está salvo, se não está, meu filho, seja fiel e você garante. E como que eu vou ser fiel? Pela graça de Deus, buscando a presença de Deus, manutenção de comunhão com Deus, etc, 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 etc. Amém? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se eu sou de Jesus, se isso é uma verdade, independente se eu estou para o lado de Calvino, para o lado de Armínio, para o lado de Pelágio, para o lado de quem for, independente, se eu sou de Cristo, eu vivo para Cristo. Coloca isso no seu coração em nome de Jesus. Repita a frase, se eu sou de Cristo, eu vivo para Cristo. Repita a frase com vontade, entendendo. 1, 2, 3. Por isso que antigamente eles faziam corinhos como aquele assim. Se a mamãe não for, não me impeça a ir. Se o papai não for, não me impeça a ir. Ou seja, é porque eu agora vivo para Cristo. Eu amo minha mãe, amo meu pai, amo a esposa, amo o esposo, amo o filho, amo a filha, mas eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Então, primeiro eu vivo. Está errada essa interpretação ou está certa? Primeiro eu vivo para Cristo. Então, se eu vivo para Cristo, aí tem que amar, tem que perdoar, tem que estar junto, tem que ser família, tem que ser um punhado de coisa. Mas primeiro vivendo para Cristo. Não mude essa ordem, que você, como diz um bom baiano, vai se lascar. Não mude essa ordem. Como que deviam ser as primícias, o sacrifício no Antigo Testamento? Sem mancha, sem defeito, nem contaminadas as ofertas, nem sendo fruto do engano ou do suborno, de balança enganosa, de cobiça, mas devia ser uma oferta pura. Sim ou não? Como que a Bíblia revela que a igreja do Senhor é? Santa, pura, sem mácula, sem defeito. A igreja é a oferta. A igreja é a oferta. Escute, dói, angustia, tem solidão, tem vazio. Porque viver essa vida que o Evangelho pede não é fácil. Mas confirma a porta aberta do céu. Quando a gente pensa céu, e aí a gente pensa que a oferta tem que ser essa oferta perfeita, inclusive a igreja tem que ser como uma virgem pura, que é o que Paulo disse aos Coríntios, né?
que não queria que fosse enganado, porque ele estava apresentando, que ele queria apresentar a igreja como uma virgem pura a um marido. Então, ela tem que ser pura. Essa igreja pura, conforme a Bíblia fala, e os nossos irmãos, tendo de fato morrido por Cristo, queimados, partidos ao meio, ao fio da espada, e no Coliseu, comido pelos leões, e tantos sacrifícios, iluminando o jardim do Herodes, aquela coisa toda sendo queimados. Os nossos irmãos morreram assim: Pedro crucificado, de cabeça para baixo, o Paulo degolado, o Tiago ao fio da espada, cada um, não é? O André lá na cruz de André, aí vai. Esse céu é para qualquer um? Será que vai chegar um lerdão lá e dizer: ei, Pedro, não precisava você ter morrido não? Desse jeito não, pai, você podia ter usado de sabedoria igual usei. Eu vivi uma vida tranquila. Eu bebi, eu fumei, eu fiz minhas festas, adulterei, prostituí, mas estou aqui no céu, ó, porque a graça é abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Será que alguém pode dizer isso? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ela faz uma pergunta: por causa da graça posso pecar? Resposta de Paulo, 6:1: de maneira nenhuma. Nós não podemos viver na prática do pecado. Alguém errou, confessa, levanta, coloca a vida em ordem, pronto. Continua, lavado no sangue de Jesus, mas tem que confessar e abandonar. Porque a oferta, ela tem que ser sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Jesus não vai casar com a prostituta, ele vai casar com a virgem pura. Jesus não vai casar com uma mulher manchada, ele vai casar com uma noiva limpa. Nós temos que ter temor disso. Por isso que quando a gente está de fato no altar, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se vier um pensamento ruim, a gente pisca para não tê-lo. Porque aquele sentimento de conservação, aquele sentimento de comunhão, de não perder Jesus, nos cria um alerta, um dispositivo. Já viu quando você começa uma vida de jejum e você vai, sempre esquece e põe um pedaço de bolo na boca e uma balinha, alguma coisa, e fala: ai meu Deus, quebrei o jejum. No início não é assim? Quando você, meu Deus, mas não é possível. Sabe que jeito que eu venci isso, quando novo convertido? Quando eu punha um pedaço de coisa na boca, eu falei: ai meu Deus, quebrei o jejum. Quando eu peguei, pus um negócio na boca lá e falei: todo jeito eu vou jejuar, ainda que tenha posto, eu vou jejuar. Pronto, criou um dispositivo. Toda vez que eu pegava alguma coisa para ir na boca, vinha na mente: todo jejum ou não estou? Antes, a vida de santidade em Deus e com Deus e para Deus é mais ou menos isso. Você tem medo de fazer algo para não perder a comunhão. Por isso, muitas vezes, você fica calado, porque sabe que se abrir a boca vai falar besteira. Por isso que você evita ir num lugar, porque sabe que se chegar lá, pode perder o controle. Por isso que você foge da capa, mas não foge de Deus. Porque você está na luta da manutenção de viver um sacrifício real para Deus. Por isso, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isaías 1:13, capítulo 1, versículo 13 de Isaías, Deus fala assim para o seu povo: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, também são. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
Então, tudo aquilo são coisas que Deus mesmo instituiu, sim ou não? Mas ele está terminando dizendo: eu não quero, não trago e não faça, porque eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não suporta a hipocrisia. Já viu quando Jesus falava com os fariseus? Ele falou com a adúltera e disse: vai em paz e não peques mais. Porque a adúltera estava ali, havia um arrependimento, havia uma nova oportunidade, um quebrantamento, etc. Mas os fariseus pregavam e não viviam. Eles sentavam na cadeira de Moisés pensando e dizendo que era isso, que era aquilo. Jesus olhou para eles e disse: hipócritas, raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, bonito por fora e lodo por dentro. Por que Jesus falou aqui? Porque Deus, ele não suporta a hipocrisia. Não venha me trazer oferta se você não é a oferta primeiro. Não venha me ofertar um sacrifício de jejum, de oração, se primeiro você não se trouxer para mim. Porque você é o sacrifício. Agora você pode talvez entender por que é que estar na igreja é importante. Estar no culto é importante. Por quê? Porque lá fora eu me sacrifico para tudo, mas para o culto muitas vezes não. Quantos aqui já foi trabalhar doente? Aí, a maioria levantou as mãos. Até quem já foi trabalhar doente não levantou, mas já foi. Com dor, quem já foi trabalhar com dor? Quem já foi trabalhar contrariado? Quem aqui aborreceu do patrão, da patroa? Agora para a igreja não pode. Para a igreja está cansado, para a igreja eu não vou com a cara do pastor, para a igreja não é o pastor que prega hoje, então eu não vou. Para a igreja não dá para ir porque alguém falou mal do pastor. Irmão, que bando de hipócrita nós somos, nós precisamos de nos converter. A gente suporta, a gente reúne família no Natal, no Ano Novo, e tem que reunir mesmo. Aí suporta o malandrão da família, o que pede dinheiro de todo mundo e não paga, suporta o enjoado lá que, pelo amor de Deus, sabe do outro lá que é um enganão, sabe de não sei o que, e está lá rindo com todo mundo, sim ou não? Mas na igreja, se alguém errar conosco, a gente sai da igreja. A gente para de ir no culto. A gente senta longe um do outro para não ver a cara do outro. Nós temos que parar de ser hipócrita. Nós temos que amar primeiro os domésticos da fé. A família da fé. Você sabia que essa família que vai morar primeiro no céu? Se o diabo continuar te convencendo de faltar culto, ele vai acabar te convencendo de não subir para o céu. Não posso ir porque mais alguma coisa. Enquanto tem gente que vem para o culto e não podia vir, mas vem arrastando, chora para estar no culto, chora para servir. Não é porque é minha filha, porque não é minha filha, é filha de Jesus. Quantas vezes a Sara Rúbia veio fraca, sem conseguir ficar em pé, e ela, na hora do louvor, levantava, apoiava no banco com a mão e levantava a outra para adorar Jesus. E gente dizendo que não vinha no culto porque estava com dor na perna, estava com o cachorro, estava passando mal. Nós estamos desligados muitas vezes com o sacrifício. Que hora que é o médico marcou? Terça-feira, 20 horas. Diga para o médico que eu não posso. Não, mas esse médico é importante demais, é a única vaga que eu consegui com ele e tem que ser essa hora. Esse é o problema.
É que você não lembra dos testemunhos de alguém que, por exemplo, disse assim: disseram que era na hora do culto, eu falei, na hora do culto não posso, se quiser marca outro, porque culto eu não perco. Veio para o culto e foi curado no culto. O sacrifício traz milagres. O sacrifício traz o fogo de Deus do céu. O sacrifício traz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ser experienciada na minha vida. Mas falta o sacrifício, não dá porque. Eu lembro da Ilza Magda, que ela veio cantar, ela tinha feito uma agenda conosco, e ela veio cantar, mas porque ela tinha feito a agenda, porque ela estava com aquele, como que fala o nome? Quando põe assim no pescoço? Colar cervical. E ela veio cantar, não, eu falei com o pastor Lindomar que eu vim aqui para cantar, e não sei o que, ela começou a cantar, na hora lá, Deus me usou para, a Rosa estava lá no culto, para falar com ela, daqui um pouco ela tirou, foi curada. Ela foi curada. Mas cadê o nosso sacrifício? E muitas vezes, meus irmãos, a gente acaba vindo para o culto, mas murmurando. Eu vou porque eu tenho que ir, né? Sou obrigado mesmo. É porque não tem gente que quando o pastor viaja, eles não faltam os cultos assim, uma vez vem na igreja, 2 vezes, não, sim ou não? Por quê? Porque eles vêm para a igreja porque o pastor está. E não é porque o pastor é bom da boca, é porque senão o pastor fala. Pega no pé. Sacrifício que não agrada a Deus. A gente tem que vir para a igreja por causa de Jesus. Mas não adianta falar, o povo continua do mesmo jeito. Isso é decepcionante. Mas estamos ensinando a verdade. Estamos ensinando a verdade. Gente que tem ministério não faz questão nem de avisar por que falta. Eu estou contrariado porque era para ser diaconisa, mas não vem nos cultos, não tem testemunho. O dia que prova, fala mal de todo mundo. Como é que faz, irmão? Está faltando o sacrifício que agrada o Senhor. O Senhor, Ele não analisa o sacrifício primeiro pelo que está sendo oferecido, mas primeiro pela pessoa que está ali. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas desagradou de Caim e da sua. Então Deus quer agradar de quem primeiro? Da oferta ou do ofertante? Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus desagradou de Caim. Primeiro é a pessoa. Quando você lê o livro de Malaquias e o porquê Deus saiu do templo, porque Deus vai sair do templo no livro de Malaquias, e no capítulo 1, versículo 10, ele diz, ou vocês oferecem um fogo que eu mereço, ou fecha a porta do templo. E fechou a porta do templo, porque Deus saiu. E por que Deus saiu? Porque a oferta era manchada. Porque o povo era indiferente. Não, por que o senhor está reclamando da oferta? Nós não trouxemos a oferta? Em que te roubamos? Em que nós deixamos de respeitar o Senhor? Aquela indiferença cínica. E Deus ali, como numa sessão de julgamento, e o povo indiferente. E Deus fala assim, eu sou o vosso pai. Então cadê meu respeito de pai? Eu sou o vosso Senhor? Sim, cadê o meu respeito de Senhor? Esse sacrifício que vocês oferecem, nem os príncipes de vocês aí recebem. Eu receberia? Ele fala assim, vocês verão outra vez a diferença do que serve a Deus e o que não serve. E nós estamos vivendo justamente isso, nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Deus não quer obrigação, Deus quer prazer e amor naquele sacrifício.
Qual que é a igreja que ele, mais uma vez, que ele cobra dela? A igreja perfeita. Apocalipse 2, a igreja, a carta à igreja de Éfeso, a igreja perfeita, ela fazia tudo para Deus, esforço e tudo, e julgava as pessoas se eram honestas ou não, e não concordava com a doutrina dos nicolaítas, e era bem. Mas eu tenho uma coisa contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta e arrepende-te, senão virei contra ti e te removerei do seu lugar. Olha um Deus bravo, com a igreja perfeita. A igreja de Éfeso era perfeita. O labor dela, o trabalho dela era um esforço, só que não tinha o primeiro amor. Ou seja, Deus não quer o serviço antes de ter o sentido do serviço, o motivo do serviço, o porquê do serviço. Não me venham, é como se Deus estivesse dizendo: não me venha para o meu altar se não existe amor nesse coração, se não existe verdade nessa vida, e se tudo isso é uma hipocrisia. Deus está convocando um povo neste último tempo, que seja povo que Ele possa chamar de sua igreja. Deus, irmãos, não aceita ofertas vãs. Será que está certa essa afirmação, meus irmãos? Deus não aceita sacrifício com mistura de desobediência e de pecado. E eu digo sacrifício aqui, os diversos que alguém possa fazer. O sacrifício primeiro é Isaque no altar. O sacrifício primeiro é você no altar. Olha o que ele diz em Malaquias 3, 6 e 7. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, ele continua querendo a mesma forma de oferta. A pessoa, a obediência, a sujeição, a alegria da alma. Eu sou Deus e não mudo, e vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Desde os dias, é por causa disso, e desde os dias de vossos pais, vos apartastes de meus mandamentos, e não os guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis: mas voltar como? A igreja de hoje está do mesmo jeito. Voltar como? Eu já venho nos cultos, pastor. Eu quase não falto culto, hein? Já viu aquela pessoa que faz ameaça? Sim. Mas eu falei: você não veio no culto, que foi? Eu nunca faltei culto, por que o senhor está me cobrando? É porque você nunca faltou, irmão. Estou querendo saber por que você faltou. Eu estava preocupado, mas tudo bem, fica tranquilo. Não, mas é porque eu sou fiel, o senhor sabe disso. Tá bom, irmão, já entendi tudo. Deus te abençoe. Você, eu, não podemos ter uma anotação da nossa fidelidade. Fidelidade não é anotada, fidelidade é um sentimento de prazer em servir. Quando eu era tesoureiro na Assembleia de Deus ali em Goiatuba, fui tesoureiro do campo 2, 3 vezes, não lembro mais. Tinha um irmão lá que era dizimista, fiel, todo mês. Ele ganhava tanto, aí o dízimo dele era nos centavos, 22,35. Não, o dízimo não pode ser menos, também não pode ser mais. Não pode ser mais, irmão. 22,35. Ele guardava porque na época a gente dava os comprovantes. Dizimou, notava lá no toquinho, passava o canhoto para a pessoa. Ele guardava todos os canhotos para mostrar que era fiel. Fidelidade a gente não anota. Fidelidade o céu sabe.
Fidelidade o céu sabe, fidelidade os demônios sabem. Bem sei quem é Paulo, muito mais quem é Jesus. Mas vocês quem são, disse os demônios. Fidelidade é conhecido, não pelas anotações. Quando a gente anota, tem alguma coisa errada. Você está querendo esfregar isso na cara de alguém. Você está querendo mostrar isso para alguém. E fidelidade a gente não mostra para ninguém. A gente vive para o céu saber, para o céu ver. Estou falando nesse aspecto. Mas todos nós temos que ser uma vida aberta diante dos olhos de todos. Nós somos, enquanto cristãos, pessoas públicas. Um cristão jamais pode dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque nós somos luz para este mundo e sal para esta terra. Todos têm a ver com as nossas vidas e nós devemos um testemunho que glorifica Jesus na terra. Amém? Então, mais uma vez, como foi esse ano do ponto de vista de uma vida de sacrifício? Diego, Deus los bendiga sempre. Bem-vindo com sua família. Deus abençoe. Como que foi sua vida de sacrifício? Vamos fazer umas comparações para a gente chegar a um resultado mais satisfatório, para a gente descobrir, para fazer uma retrospectiva e chegar a uma conclusão. Esse ano, se você olhar para trás, preste atenção por gentileza. Este ano, se você olhar para trás, você sacrificou mais para o seu emprego ou para Deus? Só pensa. Se você olhar para trás, você sacrificou-se mais para si ou para Deus? Neste ano, o que mais ocupou sua mente? Deus ou os seus projetos? Neste ano, qual foi a motivação de vir aos cultos e se você foi frequente neles? Neste ano, quando você foi ofendido, qual foi o grau de dificuldade para perdoar e qual foi o grau de facilidade para perdoar? Quando você foi provado neste ano, qual foi a reação, a atitude? Enfim, você se sacrificou mais para Deus ou para o trabalho, para si, para os seus objetivos? Você foi fiel dizimista nesse ano? Você foi fiel ofertante nesse ano? Como foi sua vida de oração nesse ano? Como foi sua vida de jejum nesse ano? Sabia que tem crente que nunca jejuou na vida? Vocês acreditam nisso? Eu, como pastor, tem umas coisas que eu só acredito porque sei. Crente que nunca jejuou. Agora me diga, crente jejua sim ou não? Paulo jejuou, Pedro, Tiago, a igreja primitiva, Jesus jejuou, Isaac, Isaías, Abraão. Por que a igreja de hoje quer provar que não precisa jejuar, irmão? Ainda usa a doutrina paulina para dizer que não precisa jejuar, e Paulo jejuava. Que igreja é essa que quer achar desculpas para não se colocar no altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Pergunta: dava para fazer mais para Deus? Então faltou sacrifício. Pastor, eu odeio essa igreja. Então procura outra, mas seja de verdade um crente. É aquilo que eu escrevi e falei aqui por último.
Não tem a ver com a igreja e com as pessoas, tem a ver com o que está no coração. Se eu tenho prazer de morar no céu e eu quero morar no céu, qual tipo de igreja que eu vou gostar? Me responda. A igreja que prega de tal maneira que eu descubra meus erros. Porque descobrindo posso consertá-los e consertando posso garantir a minha coroa, ser fiel até a morte. E por que a gente começa a não gostar de igrejas sérias? Olha o que a multidão fez, ela seguindo Jesus. Jesus multiplicou os pães e ela seguindo Jesus. Jesus andou sobre as águas e ela seguindo Jesus. Jesus fez o milagre dos enfermos e ela seguindo Jesus. Aí Jesus fala assim: olha, eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ela parou de seguir Jesus. A multidão. Duro é esse discurso. As multidões ainda continuam rejeitando a doutrina de Cristo. Amam os milagres de Cristo, mas odeiam as doutrinas de Cristo. Eles querem as mãos do Senhor, mas não querem as palavras dele. Eles querem a guarda do Senhor, mas não querem a direção dele. É hora de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro tem que ser vivo, não é de morto, não é de morte. Tem que ser fervoroso, tem que saber o que quer. Se vai fazer, tem que fazer de verdade. Se vai ser, que seja de verdade. Mensagem que Deus usou a pastora Ana Carolina pregando aqui. Já que vai ser, seja de verdade, seja completo. Nós vamos para o grupo de louvor, então eu quero ser um dos melhores para a glória de Jesus, e só Jesus me veja, mas eu quero ser um dos melhores. Não, eu sou diácono, então eu quero ser um dos melhores diáconos. Eu sou presbítero, quero ser um dos melhores presbíteros. Ninguém me veja, mas eu quero ser para o céu, um dos melhores. Eu quero ser levantado pelos céus para a glória de Jesus. Eu quero me sacrificar por Ele. Ele morreu por mim, Ele merece toda a minha vida, toda a minha história. Aconteça o que acontecer, rinene, aqui estou eu. Tem que ser vivo, tem que ter vida no sacrifício, né? Tem que ser algo que de fato chame a atenção do céu. Além de ser vivo, tem que ser santo, ou seja, separado, consagrado, limpo, lavado. Tem que ser algo que vai na contramão do mundo. O que é santo? É o contrário do profano. O que é santo? É o contrário do sujo. O que é santo? É o contrário do mundo. Por isso que tem que renovar a mente e não se conformar com o mundo. Tem que ser santo. Santo é separado para Deus. Santo é vivendo para Deus. Além de ser fervoroso, além de ser vivo, ser de verdade, tem que ser santo, tem que ser separado para Deus, tem que ser para a glória de Deus. Vivo, santo, tem que agradar esse Deus. Não basta ser fervoroso, vivo, levantado e ser separado, tem que ser assim para a glória de Deus. Servir a Deus tem que ser em três coisas: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ortodoxia, a doutrina certa, a palavra de Deus. Ortopraxia, a prática certa da palavra de Deus. Ortopatia, o sentimento certo. Então tem que ser agradável a Deus, tem que ter o sentimento certo. Deus tem que olhar para nós, Ele está fazendo isso por amor a mim. Ele está fazendo isso aí, porque teve um encontro comigo e não vive sem mim. Ele está, olha lá, Paulo e Silas cantando, tendo apanhado, sendo açoitados,
estavam ali acorrentados, amarrados, cheios de dor, mas cantando para mim, meu Senhor da glória. Deus olhou do céu e fez um milagre naquele lugar, porque Ele achou sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus. Aleluia, glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue, sacrifício vivo, mesmo fraca, levantou e foi. Sacrifício santo, porque ela determinou que a sua vida tinha que ir ao encontro de Jesus. Isso é ser santo, andar ao encontro de Jesus. Agradável a Deus, porque ela chegou com todo temor e tremor e tocou somente nas orlas dele, porque cria que tocando nas orlas seria curada e não contaminaria Jesus. Agradável. Saiu virtude de graça de Jesus. Jesus não fez esforço para aquela mulher, mas as atitudes da mulher fez com que a virtude viesse até ela e o milagre acontecesse. O cristão e o sacrifício da sua vida. A vida cristã e o sacrifício de cada um. O prazer de fazer, a vida no fazer. A santidade da pessoa que é de Deus. Como foi esse ano, quando nós olhamos para o sacrifício? Eu lembro do testemunho um desses testemunhos, né? Uma mulher, uma irmã do círculo de oração. Ela dizia: não vou no círculo de oração porque não dá tempo, eu tenho que fazer tanta coisa na parte da manhã, que até o horário do almoço eu não consigo resolver, então não dá para ir no círculo de oração. E Deus, por águas ou menos águas, convenceu ela que ela deveria ir. E ela, convencida, mesmo sabendo que ia atrasar o serviço todo, foi lá. Ela foi no círculo de oração, participou da oração, ela voltou para casa, fez todo o trabalho e terminou antes do almoço. O problema é esse. A gente não vem de igreja por causa do trabalho. É que eu tenho que fazer tanta coisa, pastor. Onde está o sacrifício? Quando a gente vai para a faculdade e aí trabalha no secular, você vai até as 2, 3 da manhã por causa disso. Mas para Deus não pode. A produção aumenta quando a prioridade é Deus. E não é uma prioridade porque quer a produção aumentada. Uma prioridade porque quer colocar Deus em primeiro lugar. Para encerrar, é a pergunta que Pedro faz: e nós que deixamos tudo, Senhor? Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, aqueles que põem na riqueza sua confiança e tal, e foi falando, e o Pedro ficou preocupado. E nós que deixamos tudo? Ou seja, eles não deixaram com interesse de alguma coisa, eles nem sabiam. Uai, nós que deixamos tudo, tem alguma coisa aí? Seu Pedro, ninguém há que tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. Sabe aquele negócio de Pedro não ter interesse, mas ter deixado porque queria seguir Jesus? É isso que precisa voltar para nós. Eu não sou dizimista porque quero que Deus me faça rico. Eu sou dizimista porque 10% para mim é de Deus. Eu não sou uma pessoa fiel e pontual na igreja porque quero que as pessoas vejam. Não, eu sou fiel e pontual porque eu quero servir a Deus com integridade, com inteireza de coração. Anakamassadaya. A minha vida é porque eu quero agradar a Deus, não é por causa dos irmãos ou o pastor que está vendo, ainda que nós temos que responder pelas nossas obrigações que temos, mas não, eu venho por causa de Deus, por causa de Jesus. Ele me salvou, Ele me libertou,
libertou, Ele me converteu, Ele me estendeu as mãos, Ele me arrancou das trevas, Ele me tirou do buraco, Ele me libertou das drogas, Ele fez a minha história, Ele é maravilhoso, Ele me tirou da ira futura, Ele me tirou da condenação eterna, Ele olhou para mim, me amou primeiro, me escolheu primeiro, bendito seja o Senhor, eu vivo para Ele. Fique sobre os pés. Onde está o sacrifício? A partir de hoje, se é que você quer, e se você de fato o quer, preste atenção por gentileza. O Senhor vai te lembrar, quando o cansaço quiser te dizer, vai hoje não, você está cansado. O Senhor vai te lembrar, onde está o seu sacrifício? Nós precisamos urgentemente voltar a priorizar Deus e o seu reino. E fugir dessa doutrina de homens e demônios, dizendo que não precisa congregar. Eu não estou falando aqui para conquistar ninguém, vocês me conhecem há 22 anos. A pregação sempre foi a mesma. Nossos cultos, graças a Deus, são bem movimentados. Então não quero enganar ninguém, não quero forçar a barra com ninguém, não quero nada, só quero pregar a palavra de Deus. É necessário, em nome de Jesus, refletir. Quando alguém falar assim, não vá para a igreja, você não precisa disso, Deus te ama, Deus te entende. Isso aí, irmãos, é mensagem do anticristo. Deus te ama sim, mas você ama Deus? Porque se ama, a gente vem para a igreja adorar Ele, uai. Não, mas Deus cuida de nós na nossa casa. E quem diz que a gente vem para a igreja para Deus cuidar de nós? A gente vem para a igreja para adorá-lo em família, família da fé. Uma das mensagens anticristãs é que Deus te fez como centro de tudo, a razão de tudo. Você é o cara, você é a mulher que Deus está olhando para você e quer te exaltar, não sei o que. Para com isso em nome de Jesus. Vida de cristão é vida de sacrifício. Eu não quero nada que possa provocar qualquer melhora na minha vida, se isso me roubar de Deus. O meu alvo é o céu. Quando chegar a eternidade, se tivermos vivido 200 anos aqui, terá sido pouco. Adão, quando chegou na eternidade, tendo vivido 900 e tantos anos, ele viu que era nada, porque a eternidade não morre. A eternidade não tem fim. A nossa vida aqui é como um sopro. Nós não estamos nos preparando para ficar. Nós estamos nos preparando para subir. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Nós aqui estamos passando para chegar lá. Aleluia. Somos peregrinos e forasteiros. Então se aplique, se dedique, se prepare para o céu em primeiro lugar, depois as demais coisas, e faça isso com muita honestidade. Amém? Então tem fervor aí? Mas esse fervor só aparece quando alguém pede. Porque se tem fervor, você não precisa ser bajulado para adorar Jesus. Você já chega para adorar. Chega e já sabe que o seu papel no culto é cultuar. Então, se tem fervor, tem vida espiritual. No zelo não sejamos remissos. Então, tem fervor aí? Tem vida aí? Tem santidade?
Você e eu estamos vivendo para agradar a Deus. Ele é o motivo de todas as coisas. Quando isso passa a ser verdade nas nossas vidas, nós experimentamos coisas que jamais teríamos experimentado. E não pense em dinheiro não, por favor. Pense em vida com comunhão com o céu. A mentalidade ocidental, quando você fala de vida boa, já pensa numa fazenda, pensa num spa, pensa numa conta recheada. Não, a Bíblia diz, quando fala de vida boa, fala de vida cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Não tem que ser pobre, mas também não tem que ser rico, tem que ser o que Deus quiser, que o Senhor faça na nossa vida o que Ele bem entender. Eu quero é chegar no céu, e Ele sabe nos dirigir para o céu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, ministrei o estudo desta noite, a palavra do Senhor, meu Deus. Agora olha para cada um de nós, perdoa, Senhor, as nossas omissões, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, comissões que não agradam o Senhor. Nos lava no sangue de Jesus, nos dê, ó Deus, o entendimento do que é uma vida cristã de sacrifício que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina o que ensinaste a Abel, oferecer a melhor oferta para os céus. Nos ensina o que Paulo pediu, Senhor, colocando os nossos corpos no altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Senhor nosso Deus e Pai, arranca de nós a cegueira, a surdez espiritual, arranca de nós a ignorância, a arrogância, a estupidez, o mal. Lava-nos no sangue de Jesus, reacenda a chama do avivamento em nossas vidas, Canácio Midai. Em nome de Jesus, reacenda a presença viva do Senhor em nós, ao ponto de estarmos, ó Deus, sempre ligados com o céu, sempre cheios de Ti, voltados para Ti, ó Deus. Renova a igreja, fortalece a igreja, aviva a igreja, aviva o internauta que está conosco, a sua casa, a sua família. Enche da Tua presença, encha-nos da Tua presença, despedaça as obras do mal, as obras contrárias, o espírito do engano seja expulso em nome de Jesus Cristo. Domina-nos, encha-nos da palavra, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nos faça filhos da verdade, vivendo a verdade, sendo do Senhor de verdade. Assim, Senhor, abençoe, renova, fortaleça e dê graça. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.